Alguém já ouviu falar da mulher virtuosa? Lá de Provérbios 31? Já, né? No capítulo 31, versículo 30 de Provérbios diz assim: beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, muito se fala do quê? Da mulher o quê? Da mulher virtuosa. Todo mundo já ouviu falar da mulher virtuosa, sim ou não? E do homem virtuoso? E do homem virtuoso, do homem exemplar, do homem com qualidades? Alguém já ouviu? Jó. Jó, amém. Sim, assim como a mulher que teme ao Senhor está em Provérbios, uma mulher exemplar, virtuosa, existe um salmo que fala de um homem virtuoso, de um homem que teme a Deus. Um homem cheio de qualidades, exemplar, bem-aventurado, que deixa um legado e abençoa a sua família, amém? Então existe um salmo que fala do homem virtuoso, de um homem exemplar, de um homem com qualidades, e é o Salmo 112. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, o Salmo 112, até aqui na minha Bíblia está assim: o homem virtuoso. O homem virtuoso, o homem exemplar, o homem que teme ao Senhor, o homem que abençoa a sua casa, o homem que abençoa a sociedade, o homem que, onde ele sai, faz a diferença. Amém? Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado, como feliz é o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza, algumas versões, prosperidade de riquezas há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A sua luz raia nas trevas para o justo, para o íntegro, para quem é benigno, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Versículo 7. Não temerá más notícias, e seu coração estará firme, confiante no Senhor. O seu coração estará seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Deus, que o Senhor, Deus, através da Tua palavra, Senhor, do Teu Espírito, venha nos fazer homens exemplares, homens virtuosos, homens cheios de virtude, homens que temem ao Senhor. Ó Deus, enche o nosso coração com essa palavra nessa noite, e que essa palavra frutifique em nós a 100 por 1. Deus, que o Senhor venha olhar para as nossas limitações, cada um com as suas limitações, mas Deus, que saiamos aqui para sermos homens melhores, homens tementes ao Senhor, homens capacitados pelo Teu Espírito, homens que fazem a diferença em casa, na igreja, na sociedade. Eis-nos aqui, Deus, para sermos esses homens bem-aventurados que temem ao Senhor, Pai. Trabalha nas nossas vidas no nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse salmo, ele é um poema, assim como o Provérbios 31 também é um poema. Eles são poemas que na língua hebraica estão em ordem alfabética, desde do Aleph, que seria o nosso A, ao Tav, que é o P do hebraico. Mais ou menos assim, se a gente fosse pensar no português, do A ao Z. Então vamos colocar assim: a mulher virtuosa, o homem que teme ao Senhor. Na língua hebraica está em formato alfabético, de acróstico, certo? Então assim, mulher virtuosa. Lá na primeira frase começa com a letra Aleph, o A, e vai falar de uma qualidade dela. Vai escrever várias qualidades. Aqui do homem é a mesma coisa.
Então vamos pensar aqui que doar ao zelo português fosse descrever qualidades nossas, ok? Um homem que é amoroso, sei lá. Um homem que é de bonito, mais ou menos isso, bondoso, benigno. Então ele vai descrevendo. A gente não consegue perceber isso na nossa língua, mas no hebraico está assim. O que é isso? Aqui está falando da qualidade de um homem e de uma mulher que de A a Z, com cada palavra, é possível se formar uma qualidade, tanto da mulher virtuosa, como aqui nesse salmo do homem virtuoso. Cada palavra está falando de uma qualidade dele. Então vamos pensar que do A ao Z no português fossem colocadas qualidades para nós, como homens de Deus, para descrever quem nós somos em Deus. E nesse caso aqui é o homem que teme ao Senhor. Amém? O tema da minha mensagem é: bem-aventurados, homens aprovados que temem ao Senhor. Amém? Bem-aventurados, homens aprovados que temem ao Senhor. E nós já sabemos disso, é muito claro, que há uma crise na hombridade. Há uma crise no ser homem, e ser homem da forma de Deus. Há uma crise, uma falta de referencial nos homens de Deus. Mas isso não é algo de hoje. A gente, olhando para a própria Bíblia, nós vemos que essa hombridade, ela sempre vai ficando de lado. Isso começa lá em Adão. Quando Adão peca, ele é o líder, a culpa é dele, a culpa é de Adão. A mulher não come sem Adão saber o que está acontecendo. Adão está ciente do que está acontecendo. E ele permite a mulher comer do fruto. E ele come do fruto também. E depois o que Adão faz? A hora que Deus vai lá, Deus, é o melhor Senhor que deu. A omissão, a síndrome de Adão, homens omissos, homens que não assumem responsabilidade, homens que querem colocar culpa nos outros, homens que estão sempre apontando para alguém, mas não olham para si, não olham para aquilo que é preciso confessar diante de Deus e mudar diante de Deus, que é o que Adão tinha que ter feito. Senhor, nos perdoe, eu vi. Minha mulher também pecou, nos perdoe, tem misericórdia de nós. É o que Adão tinha que ter feito. E nós vamos ver durante a Bíblia várias vezes os homens não agindo como homens. Nós vemos no tempo de Débora, em que ela tem que assumir a frente, e ela tenta empurrar lá para Baraque. Não, vamos lá, assuma a sua posição. Então isso não é algo de hoje. Sempre foi assim. Mas como que os homens se perdem? Quando eles estão mais preocupados em saciar aquilo que é o prazer do coração, aquilo que é um prazer carnal. Muitas vezes os homens estão preocupados em conquistar, porque o homem é assim. Porque o homem ele tem duas formas de ser homem. Ou o homem ele acaba sendo muito frouxo nisso, ou ele acaba sendo muitas vezes arrogante e querendo ser aquele conquistador. Ele quer ser aquele que conquista. Ele quer ser aquele que predomina, aquele que está acima, sim ou não? Porque pode perceber que no lar, o homem ou às vezes ele acaba sendo muito frouxo, ou ele acaba sendo um tirano dentro da casa dele, violento, brutamonte. E não é isso que Deus quer para o homem, nenhum desses dois. Deus quer que o homem assuma o que ele tem que ser diante de Deus, não preocupado com seus prazeres sexuais somente, não somente preocupado com os prazeres hoje do videogame, né? Muitos homens estão aí jogando videogame, brincando com videogame, e a esposa fica de canto, se esquecendo das suas esposas. Homens preocupados em construir sucesso terreno, sucesso profissional, sucesso financeiro. O que eu preciso é de dinheiro, o que eu preciso é de sucesso, enquanto não está se construindo algo diante do Senhor. Constrói muitas coisas terrenas, mas não constrói algo diante de Deus. E aquilo que você constrói diante de Deus é eterno. E aquilo que nós construímos diante dos homens é passageiro. Então, primeiro, bem-aventurado por temer ao Senhor e deixar um legado. Então, feliz é o homem que teme ao Senhor e deixa um legado. Então, aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque Deus pode pegar homens imperfeitos, Deus pode pegar homens limitados
e pegar esses homens que confiam nele, que temem o nome dele, e fazerem homens melhores, amém? Então louvado seja o Senhor, porque Deus pode tornar esse homem um homem que realmente o teme, que realmente guarda os seus mandamentos. Então bem-aventurado, feliz é ele, porque esse homem, ele encontrou mais o prazer dele nas coisas de Deus do que nessas outras coisas que eu citei antes. Ele encontrou mais prazer em temer a Deus do que em ter um sucesso profissional. Ele encontrou mais prazer e alegria em servir ao Senhor do que simplesmente construir coisas nessa terra. Bem-aventurado, feliz esse homem, porque ele está encontrando a alegria dele, a plenitude da alegria dele no temor do Senhor. Amém? Aí minha pergunta é: nós homens fomos criados para isso? Nós fomos criados para quê? Para viver uma vida diante de Deus, ou para viver uma vida somente terrena? E muitas vezes o homem também com a característica de provedor, porque geralmente é assim, até mesmo nos nossos dias. Não que seja ruim a mulher ganhar mais, isso não afeta. Se for também, que bom, glória a Deus, é que benção. Mas o homem é o provedor o quê? Principal do lar. Ele que traz a segurança para o lar, ele que traz a provisão espiritual para o lar. E esse homem ele só vai conseguir fazer isso se ele temer ao Senhor, se ele encontrar felicidade, porque bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. E nós vamos ver um pouquinho no capítulo anterior de Salmo aqui, versículo 10. E aqui é interessante que o Salmo 111 também está em ordem alfabética. Então provavelmente são dois salmos que estão juntos, tá bom? Isso lá no hebraico, provavelmente eles caminham juntos. No versículo 10 do Salmo 111 diz assim: o temor do Senhor é o princípio, todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Então nós temos tido esse temor do Senhor, nós temos encontrado prazer em temer a Deus. E aqui esses dias eu preguei para os jovens de temor ao Senhor, né? E dei uma apertada neles. Dei uma apertada, porque muitas vezes o jovem ele acha que o adolescente, e não somente ele, mas talvez você também, pensa que está fazendo as coisas e Deus não está vendo, que Deus não está lá. Enquanto Deus está com seus olhos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre os bons e os maus. Porque eu preguei para eles em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. E o fim de todas as coisas é: tema ao Senhor e guarde seus mandamentos. Porque no fim, Deus vai julgar o quê? As suas obras, quer elas sejam boas, quer elas sejam más. Então o temor do Senhor, ele também lá no hebraico, ele pode ser traduzido por medo, terror, temor, respeito, reverência. Muitas vezes as pessoas pensam no temor ao Senhor somente como reverência e respeito, mas o temor ao Senhor ele também está ligado ao medo, sim. Ele também está ligado ao terror. Olha a palavra terror pode ser traduzido. Por quê, pastor? Quando Deus se manifesta lá no monte Sinai, como que o povo fica? O povo fica com temor. Meu Deus, que Deus é esse? É fumaça, é trovão, é relâmpago. Vai lá, Moisés. Vai lá, Moisés, ver o que está acontecendo. Tanto que depois Moisés não volta, o povo pega, e acho que Moisés morreu lá, né? Está tudo pegando fogo, está fumaça, está trovão, que ele morreu, está morto. Não voltou mais. É fácil o desejo de hoje. O povo fez o que ele temia ao Senhor, de verdade. Porque imagina lá, um monte de fumegando e o povo pegando lá embaixo. Ou seja, o temor do Senhor, se a gente for ver, estava no coração de quem? De verdade. De Moisés. Mas quem tem um verdadeiro temor de Deus não se afasta de Deus, se aproxima de Deus. Amém? Olha que coisa interessante. O mesmo temor que ele traz medo, ele também essa reverência, mas nos leva a nos aproximar de Deus.
porque entende que de Deus é a fonte de tudo que nós precisamos. Amém? Amém? Então, temer ao Senhor é ter a consciência que o Senhor está constantemente com seus olhos sobre nós. Temer ao Senhor é viver diante da face de Deus. Temer ao Senhor é viver diante da face de Deus. É viver diante da face do Senhor. Tem uma expressão que é corandeu. O pessoal usa muito essa expressão. Corandeu, diante da face de Deus. Nós temos que viver diante da face de Deus. Porque se nós temermos ao Senhor e vivermos diante da face de Deus, a palavra de Deus diz que isso é um princípio que pode ser traduzido por chave da sabedoria, a sabedoria e entendimento. Amém? Então o temor do Senhor nos leva a ter uma vida sábia, o temor ao Senhor nos leva a viver uma vida com entendimento. O que é isso? A tomar decisões corretas, a viver uma vida com menos remorso, a viver uma vida com decisões mais assertivas, corretas. Isso é o temor ao Senhor. Ele é a chave, a porta para a sabedoria. Então, quando eu temo a Deus, eu vivo diante de Deus, eu vou tomar as minhas decisões à luz de quem? Isso para mim faz o quê? Chave, me dá acesso. É o princípio que dá sabedoria. Estão entendendo? Porque eu começo a viver a partir de quem eu entendo que Deus é. Deus é santo. Opa, preciso caminhar em santidade. Deus é poderoso. Sou fraco, mas a Bíblia diz que Deus me faz forte como Ele é forte. Então eu começo a viver uma vida a partir de quem? A partir de Deus. Isso é o temor do Senhor. Entender que eu estou vivendo uma vida diante de Deus. Eu vou ter que dar contas a Deus. Mas da mesma forma que eu tenho que dar contas a Deus, eu me alimento de Deus. E nós vamos ver que em Provérbios vai falar que quem teme ao Senhor, a sua vida é prolongada, porque as suas decisões são decisões melhores. Então a sua vida se prolonga, a sua família é protegida e abençoada. Quem teme ao Senhor desfruta de paz, riqueza, honra, vida. Provérbios 14, 26 e 27. Provérbios 14, 26 e 27 diz assim: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Olha o que o temor do Senhor faz. O temor a Deus te protege. O temor a Deus te faz tomar decisões melhores. Tomando decisões melhores, você se protege em um lugar mais seguro. Consequentemente, as decisões que você toma na sua vida, se você é um homem de Deus e você tem uma família, você vai ter filhos. O temor do Senhor é um refúgio para os filhos, porque não vai ser um pai inconsequente, não vai ser um homem o quê? Que toma decisões precipitadas, não vai ser um homem o quê? Que toma decisões ruins para a sua família. Então o temor ao Senhor, ele protege a sua própria casa, a sua própria família. Livra das armadilhas da morte, é fonte de vida. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Humildade, reconhecer quem eu sou. O que eu sou? Carente, dependente, necessitado de Deus. Não é isso? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu sou dependente de Deus. Vocês estão me humilhar diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então quando eu caminho em humildade e temor ao Senhor, vivendo uma vida diante de Deus, a palavra de Deus diz assim, que riqueza, honra e vida alcança a pessoa, vamos pensar aqui no homem que teme ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque esse homem também o quê? Ele tem grande prazer. Ele encontrou alegria nos mandamentos de Deus. Quem teve um encontro real com Jesus Cristo sabe que nada nessa vida mais pode satisfazer e preencher seu coração. Sim ou não? O que nos leva a deixar uma vida de pecado? Porque nós encontramos prazer naquilo que é das coisas de Deus. Porque se você for pensar aqui,
Se você for fazer de forma religiosa, eu vou parar de fazer isso de forma religiosa, você vai conseguir permanecer naquilo? Não. Mas e se você encontrar grande, aqui não é prazer que está falando, pelo menos na minha versão em inglês, né? Porque assim, tem grande prazer em seus mandamentos. Como está nas outras versões? Eu não vou me lembrar da Se comprasse. Não é só uma alegria, é algo que enche o coração, porque os mandamentos de Deus. É bom servir a Deus. É bom seguir o que Deus diz. Vamos pensar aqui. Toda vez que você sabe que você desobedeceu a Deus, quais são as consequências disso? Vamos pensar num negócio muito simples. Na ira. Você se irou, e a palavra de Deus diz assim, não se ira. Irai-vos, não pequeis. E se irar e brigar, não deixe o sol se pôr sobre a sua vossa ira, em vez do lugar do diabo. Não vai dormir de costas para a esposa. Não vai brigar com seu filho e deixar a coisa postergar. Não vai arrumar um problema de trabalho com alguém e deixar a coisa enrolando. Você tem para resolver? Resolva. A Bíblia nos dá vários conselhos. A questão é, seja todo homem pronto, tardio, e tardio o quê? Mais ainda, iniciar. Quantas vezes a gente fala de forma precipitada e as nossas próprias palavras nos colocam numa enrascada, porque a gente não esperou ouvir. Então, quando nós encontramos o prazer nos mandamentos de Deus, é o quê? Que a gente começa a entender que aquilo que Deus tem para nós é melhor do que nós queremos para nós mesmos. E nós começamos a não obedecer a Deus por simplesmente ser um mandamento, uma regra. E aqui está falando assim, que o homem que teme a Deus, está tipo assim, obrigado é o homem que teme ao Senhor, forçado é ele a obedecer os mandamentos de Deus. Está falando isso, está assim, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. Por quê? Ele tem grande prazer, ele se compraz em fazer a vontade de Deus. O que é isso? Ele entendeu que melhor é fazer a vontade de Deus e ele consegue encontrar alegria nisso. Ele fala, como é bom viver isso. Amém? Porque vamos pensar, até onde o pecado te levou hoje? Mas e os mandamentos de Deus, e os princípios de Deus, e a sabedoria de Deus que te dá acesso a portas? Porque o que acontece? Talvez você recebeu da sua família um estilo de vida que você precisa mudar. Você aprendeu a ser de uma forma. E talvez tem portas que você nunca acessou na sua vida por falta de sabedoria. Mas Deus te permite receber dele ao viver uma vida diante da face dele com temor, a acessar coisas na sua vida que você nunca desfrutou antes. A você desfrutar com a sua esposa uma vida totalmente diferente, talvez totalmente diferente do que você aprendeu. A você ser um homem, um pai totalmente diferente do que você aprendeu com o seu pai terreno. Ou seja, que você recebe isso diretamente de quem? De Deus, e encontra alegria e prazer nessas coisas. E aí eu tenho que falar aquela frase que eu sempre falo, do John Piper, né? Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado na minha e na sua vida quando a gente está satisfeito nele. O que é isso? Deus quer que você tenha alegria nele. Deus quer que você encontre prazer naquilo que é dele. Por quê? Quanto mais você, ou seja, Deus está assim, eu quero derramar, eu quero te encher, eu quero te saciar, eu tenho tudo que você precisa, só se aproxime de mim que eu quero dar para você, porque quanto mais eu derramar sobre a sua vida, mais você vai estar satisfeito. E quanto mais satisfeito você estiver em mim, mais você vai trazer glória ao meu nome. O prazer e a alegria de Deus é nos trazer prazer e alegria. Amém? A questão é que muitas vezes o que nós queremos ter prazer e alegria não é o que Deus quer para nós. Aí que está a questão. Aí que está a questão, que muitas vezes nós queremos coisas de Deus, mas não é aquilo que Deus quer para nós. E aí é um processo que nós temos que passar. Amém? Mas caminhando.
Os seus descendentes serão poderosos na terra, será uma geração abençoada de homens íntegros. Então, qual que é o legado que esse homem que teme ao Senhor e guarda, enquanto trazendo os seus mandamentos deixa? O que ele vai deixar? Aqui nós lembramos talvez da promessa feita a quem? Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. O seu nome vai ser honrado, o seu nome vai ser conhecido. O que o salmista provavelmente está apontando aqui? Aquela promessa de Abraão, ela se cumpre sobre a vida do homem que o teme. A sua descendência será abençoada, a sua descendência será poderosa na terra. Amém? Seja de filhos do seu lar, seja de filhos espirituais, pessoas que você gerou para Deus. Amém? Não precisa chamar de pai não, né? Não é pai espiritual, não precisa chamar de não, né? Mas tem pessoas que você gera espiritualmente ali, e são pessoas que vão dar continuidade àquilo que Deus tem. Amém? O maior sucesso de um homem que teme a Deus é ele deixar um legado. Amém? Seja um legado para os seus filhos, seja um legado para quem ele gerou espiritualmente, e ele vai gerar e formar isso conforme a sua semelhança. Gênesis capítulo 5, dos versículos 1 ao 3, olha que interessante. Vai falar assim, que Deus, Gênesis 5 repete aquilo que foi lá em Gênesis 1, repete assim, que Deus fez Adão conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis 5 repete isso, porque vai começar a falar da descendência de Adão. E fala assim, e Adão gerou um filho conforme a sua semelhança. Olha que interessante. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Os nossos filhos, em grande parte, não totalmente, porque nós temos a forma que era vivida aqui, é totalmente da forma que é vivida hoje, porque era tribal, sim ou não? Era tribal. Hoje não. Hoje os nossos filhos vão para a escola. Hoje os nossos filhos têm acesso à internet. E vai nos custar muito mais gerar semelhança de Deus na vida deles do que nessa época, que vai ser mais difícil. Porque hoje é uma influência externa. Não tinha fé. Era tudo criado junto. Tribal como o quê? Morava. Quem veio? Alguém veio de sítio? Que morava assim, o pai, o vô, a avó, todo mundo um perto do outro, não é assim? Era o quê? Isso é tribal, é que igual a Bíblia era assim. Hoje, aquilo que eles, aquela geração tinha mais princípios. Aquela geração era uma geração com mais valores morais, de caráter. Sim. Por quê? Porque havia uma influência maior da família. Hoje, nós temos uma guerra. Mas nós homens não podemos abrir mão de continuar insistindo, amém? Na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que Deus tem colocado para a gente cuidar. Nós precisamos continuar sendo homens de Deus, porque a nossa descendência, é o que a palavra de Deus diz, será poderosa na terra, será uma geração abençoada, de homens íntegros, de homens justos, de homens retos. E assim será formado algo novo. Amém? Salmo 37, versículo 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta desse o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Você é um homem que teme ao Senhor? Amém? Amém? Qual a promessa de Deus sobre a tua descendência? Qual a promessa de Deus sobre a tua geração, sobre os teus filhos?
O que você vai começar a fazer? Deus abençoa minha geração. Deus abençoe os meus filhos. Deus abençoe a minha casa. A minha descendência será poderosa nessa terra. A minha descendência será abençoada. A minha descendência será diferenciada. Deus, que o Senhor abençoe. Que o Senhor os alcance. Amém? Amém? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso vai ser gerado na vida deles. Isso vai ser gerado na vida de outras pessoas que você está investindo. Haverá um legado de Deus. Versículo 3. Grande riqueza. Algumas versões, prosperidade e riqueza. Aqui pode ser traduzido prosperidade por abundância. Por isso que ele veio traduzido por grande riqueza. O homem bem-aventurado que tem ao Senhor, ele vai desfrutar de uma abundância de Deus sobre a vida dele. Seja na física, material, emocional, espiritual. Amém? Glória a Deus. O que nós precisamos é estar constantemente nos alinhando à vontade de quem? A vontade de Deus. Nos alinhando à vontade de Deus. Mas essa também é uma promessa de quê? Que isso alcançará a sua casa. E a sua justiça dura para sempre. Salmo 111, versículo 3. Eu disse que eles estão ligados. Os seus feitos, aqui está falando de Deus, não do homem, está falando de Deus. Salmo 111, versículo 3. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor. A sua justiça dura. Ué, mas repetiu o Salmo 112, o que está falando de Deus? Por quê? Por que está repetindo? Porque o homem que vive diante de Deus, ele reflete quem Deus é. Nós, como eu disse, você pode ter recebido uma herança genética. Você pode ter recebido uma herança de uma forma do seu lar, de uma forma do jeito que você viu seu pai tratando a esposa dele com a sua mãe, né? Seu pai tratando a sua mãe, os filhos. Você pode ter recebido uma herança. E tem como falar que essa herança não é forte nas nossas vidas? Ela é forte, né? Ela nos influencia, sim ou não? E tem coisa que a gente olha que a gente chegou ao nosso pai, nossa mãe, e a gente fala assim. É igual eu prego para os adolescentes. Eu falo para os adolescentes assim: ó, você fala que você não quer ser igual ao seu pai e sua mãe, só que aguenta aí. Espera aí 10, 20 anos, vai ver que você vai ser muitas coisas igualzinho. Igualzinho seu pai e sua mãe. Não tem como fugir disso. Mas, acima do nosso pai terreno, da nossa vida, nós temos um pai celestial. E se eu caminhar com esse pai, se eu andar diante da face de Deus, o Senhor, temendo ao Senhor, cada dia mais eu vou ser parecido com o Senhor. Amém? E o meu Deus é um Deus justo. E nós somos o quê? Trapo de imundícia. Né? Mas Cristo fez o que por nós na cruz? O justo morreu pelos pecadores, e nós somos justificados em Jesus. A justiça de Deus está o quê? Sobre nós. Era para a gente ter um decreto sobre a nossa vida o quê? Culpado, condenado. Mas hoje é um decreto de Deus sobre a minha sua vida o quê? Justificado. E a justiça de Deus dura para sempre. A justiça de Deus te levará a caminhar em justiça até a eternidade. Deus te levará a caminhar em justiça até a eternidade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 24, versículo 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Algumas versões que não se volta para mentir e jura falsamente. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Amém? Nós temos um Deus que faz justiça. Amém? Amém? Há um Deus que é o nosso justificador. Jeová, o quê? Bem complicado, né? O Senhor é a nossa
justiça. Amém? O Senhor é a minha e a sua justiça. O Senhor nos justifica e o Senhor nos leva a viver uma vida de caminhada em justiça. Segundo, bem-aventurado por ter um caráter aprovado. Esse homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado porque tem um caráter aprovado. A luz raia nas trevas para o justo, para o ímpio. Então a luz, a glória de Deus, a presença de Deus, luz que aqui no Antigo Testamento, principalmente em Salmos, muitas vezes quer dizer o quê? Favor de Deus, o voltar dos olhos de Deus para nós. Amém? Que o homem, então, ele é o quê? Benigno, compassivo ou misericordioso e justo. Aí vamos para o Salmo 111. Salmo 111, versículos 3 e 4. Falando de Deus. Lembra que nós lemos a justiça que dura para sempre? Mas diz assim, ó, versículo 4. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso. O Senhor é benigno, misericordioso. Amém? Ou seja, no Salmo anterior está falando de Deus, no Salmo 112 está falando do homem que teme a Deus. O que é isso? O homem, então, que ele reconheceu quem é esse Deus, misericordioso, benigno, esse Deus que é justo, ele anda com esse Deus, e agora ele começa a receber do quê? De Deus sobre a vida dele, e esse homem começa a ser transformado à imagem desse Deus. Ele começa o que? A luz, a glória de Deus que está sobre a vida dele, começa a transformar num novo homem, num homem cheio de misericórdia, de bondade, de graça, justiça. Então, um homem que teme ao Senhor tem um caráter o quê? Ele é benigno, ele teme ao Senhor, sendo benigno, gracioso, cheio de bondade e graça. Nós temos sido benignos, nós temos sido cheios de graça. Eu acho que o maior termômetro é que eu quero que você comece a avaliar o seu caráter, assim como também eu faço constantemente isso, mas eu quero que você avalie o seu caráter aqui diante das pessoas que estão na sua casa, no seu lar. Nós somos benignos, nós somos graciosos com a nossa esposa, com os nossos filhos, aquela pessoa no trabalho que parece que é enviado do inferno. Você fala assim, meu Deus, foi enviado do inferno, está cheirando enxofre esse abençoado, né? Você já está profetizando que ele é abençoado, né? E é difícil, mas você consegue ser benigno com essa pessoa? Você consegue ser bondoso com essa pessoa? Ser gracioso com essa pessoa? Porque aqui a questão que eu não merecia, mas Deus foi benigno e gracioso comigo. Por isso que agora eu vou ser benigno e gracioso também, mesmo com aquele que não merece, que eu também mereci. Amém? Homens, isso tem que afetar também nosso relacionamento dentro da igreja. Será que eu estou sendo benigno, misericordioso com o meu irmão? Será que eu estou compreendendo ele? Ou será que eu estou? Né, galera? Fala que as mulheres falam muito, mas será que os homens falam muito também não? Será que não? Será que as nossas palavras são benignas, bondosas, graciosas? Porque a Bíblia diz assim, que não tem como ter ser duas fontes. Ou jorra água salgada ou doce. Ou é maldição, ou é bênção. E Paulo vai falar assim em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, inútil, podre. Mas fale conforme a necessidade, para que transmita graça. Aí o versículo seguinte fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo, o qual vocês foram selados, carimbados, para o dia da salvação. Nós entristecemos o Espírito Santo com os nossos lábios, com aquilo que a gente fala. Se a gente não é bondoso com a nossa esposa, se não somos bondosos na falar com nossos amigos, dos nossos filhos, se estamos falando aquilo que não devemos falar dos nossos irmãos da igreja. Diz que esse homem é misericordioso, porque imagine esse homem, ele chegou diante de Deus arrependido dos seus pecados, um homem mau, um homem sem caráter, um homem irado, um homem cheio de vícios, bebidas, cigarro, drogas, um homem cheio da prostituição, da imoralidade. Ele chega diante de Deus
E ele recebe o que diante de Deus? Misericórdia. E ele arrependido fala: que Deus maravilhoso é esse. Era para a ira de Deus estar sobre mim, e eu recebi misericórdia. Misericórdia foi derramada sobre mim, desse Deus benigno, desse Deus bondoso. Amém? Graça e bondade, benignidade, a gente não merecia, mas recebeu. Então, presta atenção: graça é o que nós não merecemos, mas recebemos. Misericórdia, nós merecíamos a ira, então é algo que a gente merece, mas a gente recebe misericórdia. Então, graça eu não mereço, mas é o favor merecido de Deus, eu recebo de Deus. Graça, bondade de Deus, eu não mereço, mas Deus me dá. E aquilo que eu mereço receber, que é ira, julgamento, eu não recebo, por causa da misericórdia de Deus. E o homem que entende o Senhor, ele age da mesma forma. Porque a vontade que às vezes a gente tem é o quê? Eu não aguento mais essa mulher. Pela mulher chata. Que mulher não entende as coisas, é possível, talvez. Um dia está feliz, outro dia está doido, maluco, parece que os hormônios dela estão. O que está acontecendo com essa mulher, meu Deus do céu? Ah, esse filho, esse menino, essa menina não tem jeito. Aí começa a lançar a palavra de maldição sobre o filho. Pedro, que Deus. E você não lembra como você era quando você era adolescente jovem, não, né? A bênção que você era quando você estava na sua adolescência, na sua juventude. Você também foi igual eu, abençoado assim, né? Só deu um pouco de trabalho para os pais. Falta misericórdia. Nós não temos que dar para as pessoas aquilo que elas merecem. Nós temos que dar para as pessoas o quê? Oportunidade de mudança. Amém? Amém? Se ela está constantemente rejeitando a misericórdia de Deus, aí ela é Deus. Agora, para quem é incrédulo, para quem não conhece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estender a misericórdia de Deus, assim como Deus estendeu sobre mim. Amém? Pergunta para a pessoa que está falando assim: e aí, está achando fácil? Está achando que ser cristão é fácil? É fácil? É fácil ser um homem que teme a Deus? É fácil, meus irmãos? É fácil ter um caráter aprovado diante de Deus? É fácil? Ou só eu que não tenho asa ainda? Hã? Ou você já está voando? Não é fácil, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas, amém? Esse homem é justo, esse homem é íntegro, ele é completo, ele tem uma forma de caminhar e viver. Caminha na justiça, o que é certo é certo, amém? O homem bem-aventurado tem um caráter aprovado, pois recebe de Deus, e recebendo de Deus, ele passa isso a uma nova geração. E esse homem é feliz. Aqui rapidamente, tá? Aqui agora eu vou caminhar um pouco mais rápido. Quais são as outras qualidades de caráter desse homem? Ele é compassivo e generoso, na NVI ele presta com generosidade. Ele é um homem que está atento à necessidade das pessoas. Ele vê se há uma necessidade. Há uma necessidade. Aquela pessoa está com uma necessidade. O que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? E nós percebemos que tem pessoas que são mais assim mesmo, né? Elas são mais movidas que não, vamos ajudar, vamos abençoar aquela vida, vamos ver o que é preciso para ajudar aquela pessoa que está em dificuldade. O homem que tem ao Senhor, o homem que tem esse caráter aprovado, ele tem isso no caráter dele. Ele não está tão preocupado somente das suas coisas, ele está olhando para a necessidade também de quem? Dos outros. Vamos pensar na nossa igreja. Qual que é o desafio que o pastor Roberto lançou para a igreja? Para abençoar vidas e fazer a diferença nesse ano. Cesta básica e brinquedo. Então vamos lá. Amém. Se você não tiver o que comer, fala tudo. Ele é um homem do enrolation. Vai lá, faz a coisa pela metade, vai lá na enrolation, né? Vou aproveitar, vou tirar uma vantagem. Não. Ele conduz as suas coisas de forma
justa, de forma correta. Vai dizer que esse homem, ele jamais será abalado. O que é isso? Ele jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. É um homem inabalável e memorável. Ô pastor, que palavra, hein? É um homem inabalável e memorável. O que é isso? É um homem que as coisas dessa vida não abalam quem ele é. Ele não é abalado, ele está firme. Dificilmente alguma coisa vai tirar ele do caminho que ele está trilhando, de justiça, de bondade, de compaixão, de misericórdia. E detalhe, o que acontece? Quando esse homem vai ser lembrado? O que diz aí o texto? Na minha versão diz assim, ó: para sempre se lembrarão dele. Na outra versão diz o quê? Memória eterna. Memória eterna. Ele é memorável. Ele é alguém que marca e que não é esquecido. Ó, pastor, fala bonito, hein? Não é assim para a pessoa passar assim: você, meu irmão, será um homem memorável. Amém? Não vai ser esquecido. Amém? Porque você não pode ser. Porque a pessoa não pode ser esquecida de duas formas também, né? Ela pode ser uma pessoa que não é esquecida por quê? E morreu aquele abençoado. Hã? Porque é um chato ou porque é muito bom? Porque é muito bom. Morreu aquele abençoado. Pelo amor de Deus, né? Foi tarde. Foi tarde, não é verdade? Estou mentindo? Não é isso? A gente fala, foi tarde. Misericórdia. Foi um memorável ruim. Mas nós vamos ser memoráveis para algo bom. Amém? Creio, meu avô, a gente apresentou o evangelho para ele, pegou para ele, depois ele tinha as imagens lá na casa dele, tirou tudo. Ele morreu na época do Covid, a gente sempre estava indo lá para lá no dia da minha folga, eu sempre estava lá com ele. Para mim, meu avô é um homem memorável. Tem coisas da vida dele que, assim, eu acho que eu não vou esquecer nunca da minha vida, do jeito dele, da personalidade dele, um homem muito correto, honesto, gente boa. A Leise fala assim, né? A minha esposa fala assim: lindo, eu nunca conheci um senhor com a idade do seu avô tão bonzinho aquele dia, nunca conheci. Não reclamava, sabe? Ele era metódico, extremamente metódico, mas ele não era de reclamar, não, bonzinho demais. Ou seja, quem lembra dele, lembra como? Tem lugar que a gente vai falar assim: Luiz Soberini, que saudade dele. Ou seja, uma pessoa memorável. Nós temos que ser homens assim, amém? Meu irmão, misericórdia, meu irmão. Meu irmão, misericórdia, meu irmão. Não seja memorável do outro jeito, amém? Não seja aquele homem chato, aquele homem que chega no lugar, pelo amor de Deus, misericórdia, ele é crente, misericórdia, esse homem, pelo amor de Deus. Olha a situação. Aqui eu já estou caminhando. Eu fui visitar um senhor no hospital semana passada. John Wesley, grande pregador e avivalista, disse, não sei quem conhece o John Wesley, ele disse assim: dá-me 100 homens que não temam nada senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley foi um avivalista que, usado ali na Inglaterra, o evangelho foi se espalhando, um grande pregador avivalista. A gente tem Jonathan Edwards nos Estados Unidos. Mas esse evangelho foi se espalhando, sendo esse avivamento se espalhando através da vida desse homem. Ele diz assim: Senhor, dá-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado. Homens que temem a Deus e que têm prazer na presença do Senhor, que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Sabe o que a gente tem que temer? Viver uma vida de pecado. Porque se nós temermos isso, temermos a Deus, estarmos com os nossos corações firmes e confiantes no Senhor. Amém? Quais são as palavras usadas aqui? Firmes e confiantes no Senhor. Se o nosso coração estiver firme e confiante no Senhor, sabe o que nós vamos temer? Sabe o que nós vamos temer? Nada, a não ser o pecado, porque o pecado vai nos afastar de Deus. Nós precisamos temer a morte? Não. Porque se eu morrer, eu vou encontrar com o Senhor.
É que a gente não vive tempo de guerra, né? Mas quem vai para a guerra? Quem vai? Quem vai? O homem. Quantas mulheres pedreiras você conhece? Quem conhece mulher pedreira? Alguém conhece? Por quê? Quantas conhecem? Profissões de alto risco, geralmente quem assume? São o quê? Homens, porque os homens, nós fomos gerados e criados por Deus, formados por Deus para isso, para não temer as coisas. Por isso que geralmente o homem morre o quê? Mais cedo. Geralmente o homem morre mais cedo porque a gente foi gerado, formado por Deus para não temer a morte, para não temer as coisas. Eu não sei se você era igual eu quando eu era criança. Eu quase morri, já falei para vocês, eu morri uma vez. Moto me atropelou, quebrei clavícula, que cai em buraco, quebrei perto desse lugar, com 4, 6 anos de idade. Com 8, 9 anos ali, caí no caminhão de boi lá do meu amigo, lá, só caí dentro do caminhão, graças a Deus, não cai para fora. Mas estava lá em cima, conforme passou na valeta, caí, mandei um peito na viga que tinha no chão, fiquei sem ar lá, não conseguia respirar. Quase morri afogado em rio, em acampamento. Não teme, tá no homem ou não tá no homem isso? Tá ou não tá? Tá no homem. Nós fomos criados para ser desses homens firmes, confiantes no Senhor, coração seguro em Deus, nada tememos, amém? No final nós veremos a derrota dos nossos adversários. Amém? Então o que nós temos que fazer? Continuar nos levantando no meio dos nossos dias, continuar nos levantando no meio da nossa família, continuar nos levantando no meio da sociedade como homens firmes, homens fortes, homens de referência. Porque os nossos inimigos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser derrotados. Amém? E o versículo 9 aqui repete novamente: esse homem está preocupado em fazer justiça, em agir na sociedade, em fazer a diferença. Novamente eu coloquei que ele reparte generosamente com os pobres. Algumas versões dá, né? Ele dá aos pobres. Ele está preocupado em fazer a diferença. Amém? Amém, homens de Betel? Amém. Amém, homens fortes e corajosos? Amém? Homens que vão fazer a diferença. Amém? Fortes e corajosos. Amém? Homens que fazem a diferença. Nós vamos nos levantar como homens de Deus a cada dia para fazer a diferença. Amém?